Muita gente não sabe, mas o INSS concede um adicional de 25% no valor da aposentadoria por invalidez para aquelas pessoas que precisam de uma assistência permanente de outra pessoa. Só que para isso é necessária uma perícia médica que é importante para que as pessoas consigam esse adicional de 25%. E sobre isso a gente conversa agora com a Caroline Deitz, ela que é médica especialista em medicina legal e também em perícia médica. Oi, Caroline, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos, muita satisfação falar sobre esse assunto aqui hoje. Fico à disposição aqui para todos os esclarecimentos. Bom, Caroline, primeiro eu queria que você explicasse para a gente quem tem direito, né, a esse adicional de 25% e como conseguir fazer essa solicitação. Pessoas que já estão aposentadas por invalidez ou que venham a se aposentar e que precisam de ajuda de uma outra pessoa para prover cuidados básicos de vida diária. Então, seria um passo a mais, né, de não ser apenas uma pessoa que tenha uma doença incapacitante, sim uma pessoa que está incapacitada e precisa ainda da ajuda de uma outra pessoa para atividades de vida diária que a gente fala seriam cuidados de higiene, outros cuidados como a sua alimentação, doenças mentais graves, amputações, cegueiras. Então, tem que ser realmente, né, uma doença, um quadro grave, bem caracterizado, né, com esse agravante, né, de necessitar do auxílio de uma outra pessoa. Caroline, isso vale só para aquela pessoa que tira a aposentadoria por invalidez ou de repente para um outro aposentado que por alguma condição acabe dependendo, né, de uma outra pessoa para essas atividades depois que já se aposentou, por exemplo? Teve, através do STF, né, uma decisão de que isso vale apenas para quem é aposentado já por invalidez. Certo. Mas, né, outras pessoas ainda podem, né, fazer o requerimento e tentar conseguir esse benefício. Então, isso seria algo que, para as pessoas que estão se aposentando agora, né, por uma invalidez, essas sim que teriam direito ao 25%. Mas a gente sabe que tem muita mudança na legislação, né? Então, e também através de uma perícia, uma pessoa que possa ter esse benefício concedido judicialmente, aí seriam outros critérios, né? Que é diferente de quando é uma perícia através do INSS. Certo, e aí para determinar, né, que a pessoa precisa dessa assistência permanente, Caroline, quais são os critérios, né, que o INSS usa para essa avaliação? Então, é importante caracterizar qual é a doença que está levando a esse quadro tão incapacitante, né, que gera tanta repercussão, a data de quando foi a doença, de quando existiu a piora desse quadro, os tratamentos realizados, bem como, né, relatórios médicos, exames. Então, todo o detalhamento desse quadro vai ser importante para que essa averiguação seja realizada de uma forma bastante minuciosa, porque aqui a gente está falando, né, de um acréscimo para pessoas que já têm um benefício concedido. Então, é uma avaliação que exige ainda uma documentação além, né, de mostrar a repercussão mesmo daquela doença. E aí tudo isso é avaliado também, né, Caroline, durante a perícia. E qual que é a importância, então, de que essa perícia seja bem realizada e quais seriam as orientações para quem vai passar, né, por esse procedimento? A perícia, ela depende muito do que é apresentado de documentação. Então, levar a documentação completa e a mais adequada possível para mostrar a caracterização daquela doença é a melhor medida a ser tomada, porque muitas vezes as pessoas confundem doenças e não é exatamente aquela doença em específico que vai fazer com que ela tenha jus a esse tipo de benefício. Então, muitos documentos, às vezes,
atrapalham, né, a avaliação ao invés de ajudar. Então, quanto mais direcionado eles estiverem para realmente aquela doença que a pessoa tem mesmo, essa dependência de terceiros, para essa caracterização é mais importante. Então, um exemplo bem gritante seria uma pessoa que tem diabetes, tem Alzheimer e tem lá uma doença de pele, né? Então, assim, ela focar em levar todos os documentos, sendo que o que vai trazer para ela exatamente, né, a caracterização pode ser mais o desenvolvimento da doença mental, né, neurológica e o seu agravamento. Então, é esse que tem que ser o foco da documentação. Então, outras questões colaterais, elas até podem ser mencionadas, mas elas não serão cruciais. Então, ela deve-se tomar cuidado para ela não atrapalhar a avaliação do que é realmente importante. A gente sabe que o momento da perícia é um momento que é rápido, muitas vezes, né? As documentações podem ser olhadas de uma forma que causa até uma impressão ruim. Então, precisa estar já com essa documentação bem organizada mesmo. E aí, se durante a perícia, né, doutora, faltar ali alguma documentação, algum exame, isso pode ser solicitado posteriormente pelo INSS, ou se houver já esse problema de faltar, né, alguma documentação, a pessoa corre o risco de ter esse adicional negado já de cara. Como é que funciona isso? O perito, ele não tem a necessidade de fazer solicitações de documentos ou de exames. Então, muitas vezes, se para ele não for apresentada a documentação que ele considera que é a que deve ser mínima para essa comprovação dessa doença em específico, ele pode negar o benefício pela falta de documentação, falta de comprovação daquela incapacidade. E que é o que acontece muitas vezes. Uma pessoa que tenha uma repercussão, mas ela não consegue comprovar. Então, quando o perito ele precisa se basear em dados objetivos. Então, nesse caso, são os documentos a questão mais importante. E, claro, se é visível essa incapacidade, assim, no ato da perícia ali, aí o perito pode, né, não ter todos os documentos e julgar que, ainda assim, essa pessoa faça jus a esse benefício. Então, tudo depende do momento da avaliação, da forma como essa pessoa se apresenta e como ela informa, né, os documentos relacionados a essa doença. E aí, se durante a perícia, né, doutor, isso acontece, a pessoa acaba tendo o pedido ali de adicional negado, qual é o direito desse segurado, né? O que ele pode fazer? É possível reverter essa situação ou tem que recomeçar todo o processo aí de pedido desse adicional? Ele pode, quando possível, fazer uma nova solicitação administrativa ou recorrer às vias judiciais, né? Então, quando ele judicializa esse pedido, então ele vai ter um outro perito avaliando o caso. E esse perito, ele vai, então, estar ali por atribuição do juiz. Então, quando o juiz recebe esse pedido, ele vai nomear um médico, né, que não é mais aquele médico concursado lá do INSS, é um outro médico que vai fazer essa nova avaliação. E aí é importante que, se essa pessoa já teve negada lá na primeira vez, então que ela consiga revisar os pontos que provavelmente foram os motivos dessa negativa. Então, assim ela consegue ter uma maior assertividade, né? Então, ela fazendo jus a esse benefício, que ela não fique sem. Porque é uma avaliação que tem que ser bastante rigorosa para evitar que pessoas que precisam realmente daqueles benefícios não tenham o acesso concedido, né? Doutora, para que a pessoa consiga evitar, né, toda essa complicação no processo, não passar por saia justa durante a perícia, quais documentos, quais exames são importantes, já que a pessoa separe e leve lá para o momento da perícia para não ter o benefício negado? Dá para dar alguma dica assim para a gente ou depende de caso a caso? Dependendo do caso, o prontuário médico pode conter informações importantes, então mesmo o prontuário do acompanhamento no consultório, ou prontuário de internações prévias que demonstrem a caracterização da doença, junto com receitas médicas, que é importante que tenham data.
solicitações de fisioterapia, se porventura essa pessoa tiver um home care, então que ela também leve documentação desses profissionais, né, que fazem esse tratamento em domicílio. Exames que comprovam também que ela tenha esse agravamento em tal ponto, relatórios médicos, então é uma dimensão muito grande de documentos, né? E que as pessoas muitas vezes esquecem, né? De informações importantes, como se ela não souber de jeito nenhum como selecionar esses documentos, que ela pegue, então, o prontuário dos locais de onde ela passa por atendimento, no postinho de saúde, em um hospital, para ela ter essa documentação e demonstrar, né, a própria evolução do quadro, porque às vezes é uma pessoa que já tenha um quadro demencial e aí que vai se agravando, em determinado momento começa a ter internações e a necessidade de ajuda de terceiros, então isso já vai colaborando com que o perito consiga visualizar o agravamento da doença. Doutora, tem um decreto que prevê algumas condições, né, para que a pessoa precise aí de assistência permanente, por isso peça esse adicional de 25% na aposentadoria, né? Estando alguns aqui, cegueira total, por exemplo, paralisia de membros superiores ou inferiores, também perda de dedos das mãos, enfim, entre outros casos, né, que prejudicam aí a questão de mobilidade, né, e até a questão de demência, como a senhora citou. Mas tem outras doenças também que às vezes não estão previstas nesse decreto, mas se a pessoa precisar de alguma assistência, ela consegue fazer essa solicitação de um adicional? Isso, desde que ela consiga comprovar documentalmente, né? Então, esses critérios citados, eles são, de certa forma, generalistas, né? Então, sim, eles estão ali e podem estar presentes em doenças diferentes, né? Então, não tem como elencar todas as doenças possíveis, mas sim algumas das repercussões mais comuns. É isso que a gente tem aí nessas situações que foram listadas. Tá certo, agradeço muito aqui a participação da Caroline Deitz, ela que é médica especialista em medicina legal e também perícia médica, falando pra gente sobre esse adicional, né, de 25% na aposentadoria por invalidez. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação, bom trabalho e boa tarde. Eu que agradeço, fico à disposição para esclarecimentos que vocês tiverem sobre perícia médica. Até mais. Até mais, muito obrigada. Agora 3h25. Estúdio CBN.